E agora? Tá todo mundo me vendo bem? Acho que agora melhorou, né? Agora melhorou. Bom, gente, agora vai dar certo. Vamos lá. Vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Vou chamá-la novamente. Aê! Agora deu certo. Que Deu bom! sim. Essa nossa convidada de hoje, pastora Michele Pinheirinho. Muito, 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 muito feliz de estar aqui na tela com você. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Para quem não sabe, a Amém. gente tem uma amizade de muitos anos, mais de 25 anos. Como eu disse antes de chamar ela que me apresentou o grande amor da minha vida, que é Jesus. E essa noite a gente tem muitas histórias para contar. Então eu quero, para começar o programa, que ela se apresente, fale um pouquinho sobre ela, sobre aquilo que ela faz, conte um pouquinho da história dela pra gente. Gente, ela é mil e uma utilidades, essa mulher. Ela é mãe, ela é esposa, ela é escritora, ela é um pouco de tudo. Então, ela tem muita coisa para contar pra gente hoje. Ah, que bênção. Estão me ouvindo bem? Certo? Sim. Amém. Então, tem uma propaganda que diz de mulher para mulher, né? Que é de Michele para Michele. Estou muito feliz, me sinto muito honrada, um presente de Deus, poder estar compartilhando essa live com a minha amiga. Não vamos dizer com que idade nós nos conhecemos, né? Já revelamos que é uma amizade de mais de 25 anos. Não parece, mas é verdade. Mas é muito bom, assim, uma bênção de Deus, poder ver Jesus na tua vida, ver o que o Senhor tem feito através de ti, da tua família. Eu sempre acompanho, né, as meninas, esse trio maravilhoso. E eu, então, sou Michele, casada com Almir, que também é pastor, né? Nós dois moramos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Temos a Aurora e agora está chegando a Olivia. Agora que eu digo, é quase agora mesmo, é daqui a algumas horas, às 8 da manhã, É, está programada. Mas não vamos ter um parto ao vivo. Ela vai esperar bem quietinha, comportada, para a mamãe poder fazer a live. E eu estou muito feliz de participar. Eu amo a Igreja do Senhor, eu amo Jesus. Né? Na verdade, Jesus é a nossa vida, é a nossa história, tudo é construído nele, a base é ele. Então, para mim é uma grande honra poder conversar com uma mulher que eu sei que igualmente tem a base da sua vida, da sua história, do seu trabalho, da sua família em Jesus. amém. Amém? A gente, só para falar pro pessoal aqui que a gente conversava ontem, né? Acho que era ontem que eu falei, tô preocupada, vai que a Olivia queira vir antes, né? Aí ela ainda brincou, Verdade. falar, o máximo que pode acontecer é um parto ao vivo, mas tudo bem. Tá aí na portinha esperando para chegar. Então eu queria, para a gente Verdade. começar esse bate-papo, esse encontro, que você falasse um pouquinho para o pessoal, para as mulheres que estão nos assistindo e para aquelas que vão nos assistir, como foi esse seu momento de conversão? Como foi essa passagem? Como que você ouviu falar de Jesus pela primeira vez? Como isso aconteceu? Amém. Muito bom lembrar disso. Então, eu tinha 12 anos de idade, estava ali no finalzinho da infância, e eu sempre tive uma necessidade de me conectar a algo espiritual. Então, eu sempre procurava, em vários lugares, de várias maneiras, estar conectada. Então, eu ia na igreja, ia nas igrejas cristãs, mas não evangélicas. Eu procurava estar conectada. Eu lia a Bíblia, não entendia, mas estava lendo. É uma Bíblia que minha mãe tinha bem grande, eu ia lendo, assim, só porque eu tinha sede, eu tinha desejo, eu falava com o Senhor antes de dormir, eu buscava algo, mas eu não sabia, eu tinha um vazio e eu não sabia como preenchê-lo. Até que um dia,
Eu sou de Porto Alegre, sou natural daqui. Meus pais se mudaram para a praia, para Capão Novo, mais especificamente. E foi aonde eu conheci Jesus. Conheci a Michelle antes de conhecer Jesus, porque nós nos conhecemos em 95 e foi em 96. Vocês podem fazer os cálculos. Em 96, eu lembro até hoje que a nossa vizinha de porta atravessou a rua, bateu na nossa casa e falou que ia ter uma reunião na casa dela. E convidou a minha mãe. Minha mãe perguntou: eu posso levar minha filha? E ela disse: ah, pode levar. Não era uma reunião de crianças, era uma reunião. E eu lembro que eu atravessei a rua e foi, né, o melhor encontro que eu tive em toda a minha vida. Tinha um pastor, umas 10, 15 pessoas naquela casa. E eu não lembro da palavra que ele pregou naquele dia, mas eu lembro que Jesus entrou no meu coração naquela noite. Eu estava ali orando, e ele perguntou quem gostaria de receber Jesus. E eu senti algo no meu coração, eu vi as pessoas chorando, de mãos levantadas, eu dizia, por que elas estão chorando? O que está acontecendo? E quando eu olhei para mim, eu estava chorando, eu estava de mãos levantadas, e eu senti que Jesus entrou no meu coração, minha vida nunca mais foi a mesma. Não foi dentro de um templo, não foi com milhares de pessoas, foi algo muito particular, dentro de uma casa, de uma vizinha, que me fez um convite maravilhoso, que mudou toda a minha história. Então foi, de fato, me emociono, mas foi assim, algo muito, muito tremendo, né? Nós fomos os primeiros da nossa família, conhecemos Jesus, eu e minha mãe, né? Todos os meus outros familiares vinham de outras tradições, de outras religiões, e nós impactamos a nossa casa, né? Impactamos nossos familiares por causa desse encontro que nós tivemos ali naquela noite com Jesus Cristo. Que lindo, glória a Amém? Deus. Muito bom. Falando aí desses anos de 95 e 96, e nós nos conhecemos em 95, para quem, né, não sabe, mas a Mi já falou aí, nós nos conhecemos em 95 na escola, e foi aí que tudo começou. Eu queria que você contasse um pouquinho isso para o pessoal, como foi essa sua trajetória como final da infância, como você mesmo disse, começar a seguir Jesus, a conhecê-lo e a tentar também passar isso para as outras pessoas, para aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes que eram da sua idade. E qual era o sentimento, qual era a sensação, o que você pensava, qual era o desejo naquele momento? Amém. Então eu fui assim, eu me entreguei totalmente a Jesus, né? Eu fui completamente tomada pelo amor dele e apaixonada pelo Senhor. Eu lembro que em 30 dias eu li toda a Bíblia, né? Eu queria muito conhecer o Senhor e agora lendo com revelação, então eu mergulhei nas Escrituras e eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Algumas pessoas eu queria que elas entendessem a força. A gente não sabia como fazer, né? Não tinha a sabedoria, a maturidade, como que vai conversar. Então, principalmente na família, alguns no início eu afugentei, porque eu estava ali muito apaixonada e vocês têm que conhecer, e experiência não se explica, experiência se vive. E como eu tinha vivido, eu achava que se eu simplesmente saísse contando, as pessoas, né, rapidamente se voltariam a Jesus. Mas não foi o que aconteceu de pronto. Mas eu, na escola, então, eu sempre evangelizei, sempre falei de Jesus, já fui motivo de chacota, de deboche, mas sempre ficava orgulhosa disso. Eu pensava, puxa, os apóstolos foram envergonhados e eu também. Eu ficava assim, alegre, dizia, nossa, que honra, eu também, eles também, né, estão pegando no meu pé. Então foi assim, para mim toda a adolescência foi uma alegria poder falar de Jesus, evangelizar, pregar na escola. Eu lembro que nós tínhamos aquela educação física que o professor larga a bola e deixa a gente no pátio, né? Então, enquanto o pessoal estava jogando bola, que eu nunca fui muito boa nos esportes, eu reunia a galera, ó, eu vou falar de Jesus hoje, quem quiser ouvir lá na hora da educação física. Então eu lembro que eu reunia lá no campo de futebol, na frente da escola, e ficava lá falando de Jesus, falando da palavra e, e pregando o evangelho. Mas eu tinha um alvo específico para ganhar para Jesus.
que é a Michele. Era o meu alvo. Eu queria ganhá-la para Jesus. Com certeza foi um desejo que Deus colocou no meu coração, porque sabia do propósito na vida dela, na família dela, porque haviam vários colegas, mas ela foi um alvo muito específico. E eu lembro que eu fiquei por 3 anos, estava comentando hoje com meu esposo ainda, que eu fiquei por 3 anos, eu me ajoelhava todas as noites na minha cama, do lado da minha cama, e eu orava pela Michelle. Todas as noites, foram 3 anos. E eu ficava ali orando, Senhor, toca o coração dela, Senhor, alcança o coração dela. E eu não sabia como eu ia pregar para ela. Eu lembro que uma vez ela me disse, eu não acredito em céu, não acredito em inferno. Eu dizia, o que eu vou dizer para ela? Eu falei, se ela não acredita em céu, não acredita em inferno, o que eu vou pregar? Mas tinha uma arma muito mais poderosa que é a oração. Então, às vezes, quando as palavras e os argumentos nos faltam para falar de Jesus, para compartilhar aquilo que nós vivemos, a oração chega onde nós não chegamos, né? Então, eu decidi que eu ia orar até que ela recebesse o Senhor, até que se cumprisse, porque Deus havia colocado esse desejo. Eu fiquei perseverando em oração, e eu lembro que teve não sei se já é para ir emendando e contando, vai me direcionando. Pode falar. Amém. E eu lembro que em um determinado momento nós já estávamos já tínhamos terminado o primeiro grau, chamava naquela época. Já estávamos indo já para o segundo, para o magistério, fizemos juntas também, nós somos igualmente professoras. E aí eu lembro que teve um teatro, ia ter um teatro na igreja. Eu sempre muito envolvida com as coisas, né? Teatro, dança, música. Depois eu descobri que eu não era minha área, mas até eu descobri, eu estava sempre envolvida. Era bem assim. E foi uma e foi uma estratégia de Deus, porque eu fiquei orando e Deus me disse, mas ela não gosta de teatro. E eu pensei, é verdade, a gente sempre faz teatro na escola, então vai ser uma oportunidade, né? Então, às vezes, a gente quer ser muito religioso, ou acha que já tem, assim, um caminho pronto para falar para as pessoas de Jesus, mas cada pessoa tem, né, um momento certo, tem pessoas que você fala meia hora, elas já estão chorando e entregando a vida para Jesus, tem outras que você precisa ter uma outra estratégia, um vínculo, um relacionamento. E foi assim com a Michelle, né? Então eu lembro que ia ter o teatro e eu pensei, agora ela vai ter que ir, porque ela gosta de teatro. E eu convidei ela, olha, a gente está começando um teatro lá na igreja, vai ser super legal. E eu lembro que ela aceitou o convite. E uma das coisas que eu aprendi nesses cursos de evangelismo, e a gente vai aprendendo a ser mais sábio, é que você sempre tem que fazer convites que a pessoa não vai te dizer não. Então fica uma dica, né? Então, às vezes, você convida a pessoa para ir num culto, ela vai dizer, não, no culto, com um crente, Deus me livre. Mas convida ela para na sua casa comer um churrasco. Ela vai dizer que sim. Né? Pelo menos aqui os gaúchos não recusam churrasco. Então eu lembro que o meu esposo, certa vez, ele quis pregar para os colegas dele de trabalho, ele fez um salchipão com videogame. E ele disse, pessoal, vai ter um salchipão, convidou os ex-colegas dele de aula, de trabalho, aí comeram salsichão, jogaram videogame, e no final ele disse, agora eu preciso falar para vocês o que aconteceu na minha vida. E naquele dia ele já evangelizou, as pessoas receberam Jesus, então existem estratégias de Deus. E eu lembro que essa do teatro foi muito eficaz, né? Nós éramos adolescentes, jovens, e o que vai atrair, né, um adolescente? Seus interesses, né, em comum. E a Michelle entrou, nunca mais saiu, né? Porque o Espírito Santo pegou ela, pegou o coração dela, e é essa mulher de Deus aí que está diante de nós hoje. Então eu me alegro muito, porque é o Senhor que nos direciona, né, em todas as coisas, e foi fruto de oração, né? Quando falamos de oração, estamos falando de perseverar. Então perseverar, não desistir, acreditar que Deus está ouvindo, que Deus ele é poderoso para fazer. Amém? Eu me emociono porque você vai falando e a gente vai lembrando dos detalhes, assim, dos momentos. E eu lembro perfeitamente do dia que eu cheguei na igreja pela primeira vez. E
Eu sempre conto isso, assim, quando eu tenho oportunidade aqui para as pessoas, que é a primeira vez que eu coloquei o pé na porta da igreja e eu vi aqueles jovens com violão, cantando, brincando, dançando, e eu me apaixonei. Eu olhei para toda aquela cena e falei, é isso que eu quero para mim. Então, é muito emocionante, assim, lembrar desses detalhes, lembrar desses momentos. E para quem está nos ouvindo também, é muito importante guardar isso no coração, porque é importante ter estratégia, mas também é importante não desistir de orar, porque a oração é uma arma poderosa. Às vezes a gente desanima porque parece que nada está acontecendo, parece que não vai dar certo, mas a oração é uma arma poderosa e a gente pode tudo com ela. Tudo é possível, né? Como diz a palavra de Deus. Muito bom Amém. lembrar desses momentos especiais. Eu não sei se você lembra, Mi, depois que eu já tinha aceitado a Jesus. Ah, gente, depois disso, em 15 dias eu me batizei. Foi muito rápido. E eu não sei se você lembra, depois disso eu comecei a ter sonhos proféticos e eu nem sabia que estava escrito na Bíblia aquelas coisas. E aí eu começava a compartilhar com você. Você lembra disso? Eu sonhei Sim, com uma. me perguntava o que que significava. E aí Sim. depois que eu fui aprender que aquelas coisas que eu estava sonhando estava tudo na Bíblia, estava escrito na Bíblia. E Deus é maravilhoso, quando Deus tem propósito, as coisas acontecem, com certeza. Amém? Deixa eu só interromper um pouquinho Amém. aqui para lembrar o pessoal que está nos assistindo que no final da live nós vamos ter o sorteio da caneca, essa caneca aqui, ó. Ó, Eu tô concorrendo também. para você que está nos assistindo, ó, você vai para a ganhadora, tá aqui, ó, embaladinha. Para você que está nos assistindo, entra aí, deixe seu comentário para o seu nome concorrer aí depois no final a caneca, tá bom? Então vamos lá, voltando ao a nossa conversa. Eu anotei aqui algumas coisinhas para a gente falar. Eu gostaria muito também que você falasse agora um pouquinho sobre essa trajetória, pulando agora já mais pro presente, essa sua trajetória de mãe, um pouco do que você passou, um pouco do que você viveu, para você chegar hoje onde você está, como foi toda essa trajetória até você chegar até aqui. De mãe natural, tá falando, né? Sim, sim, mãe natural. Amém. Amém. Esse é um testemunho poderoso, né? Quero aproveitar, então, se você está querendo ter filhos aí, abre o seu coração que você vai receber uma bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que tudo aquilo que nós recebemos de graça nós liberamos. Eu, então, casei, né? Casei em 2006, não posso errar a data, que meu esposo vai assistir depois a live, mas ele é melhor, ele é melhor de data que eu. Nós casamos em 2006 e quando eu casei eu descobri então que eu não poderia ter filhos, né? E como toda mulher, o desejo é sempre ser mãe. A gente já nasce, o primeiro presente que a gente ganha é uma boneca, já coloca no nosso colo e a gente já sai nanando, dando mamar e toda essa história. E eu lembro que eu tinha sempre muito desejo de ser mãe. Eu fiz todos os exames, descobri então que eu tinha uma esterilidade que eu não sabia. E comecei a fazer tratamentos, fui em 2, 3, 4 médicos, mas eu não respondia a nenhum tratamento. E, por último, então, seria uma inseminação artificial. Mas o meu desejo sempre foi por um milagre, né? Eu sempre criei num milagre. E eu recebi, né? De joelhos, orando, eu recebi do Senhor que eu ia ser curado. Então, para mim, isso sempre foi muito bem resolvido, né? Os anos se passaram e mesmo tendo os resultados negativos e muitas vezes triste, porque estava passando o tempo, eu queria ter tido mais cedo, mas mesmo assim eu sempre criei na palavra de Deus que realmente eu ia gerar. Era algo definitivo na minha vida, né? Era algo que o Senhor já tinha falado comigo. E é interessante que sempre que eu estava no culto, e eu choro por tudo, né? Até eu digo que até na oração do almoço eu choro. Se deixar eu orar pelo almoço, estou chorando. Então eu lembro que no culto não tem um culto que eu não choro. Então eu tava lá de mãos levantadas chorando toda vez que eu tava no culto chorando e vinha alguém orava por mim.
não te preocupa, tu vai engravidar. As pessoas achavam que eu tava chorando por causa disso, né? E eu sempre dizia amém, amém. Mas sempre foi algo bem resolvido para mim até então. Então se passaram 8 anos de casado e nós ainda não tínhamos tido filho. Até que aquilo começou a gerar um clamor maior no meu coração, né? Eu comecei a ver que meu esposo queria ser pai, que os meus pais queriam ser avós, que envolvia muito mais do que eu, né? Que havia um propósito maior do que apenas gerar um filho, né? Ser mãe é um propósito, é uma missão. Então isso gerou um clamor ainda maior e eu entreguei para o Senhor, né? E eu lembro quando eu comecei a ter enjoos, comecei a me sentir, né? Assim, mal, e alguém disse pra mim, ah, tu tá grávida, mas eu dizia, não, não tô, aí fiz o exame, e veio aqueles números grandes, assim, na folhinha, eu não soube interpretar, eu dizia, não, isso aqui quer dizer que eu não tô, mas aí eu lembro que eu mandei pra uma pastora, né, uns pastores que são médicos, e eles que me ligaram, dizendo, parabéns, você tá grávida, e eu fiquei alegre, mas sabe, foi aquela alegria, assim, eu já sabia, porque o Senhor já tinha me dado, foi uma alegria somente comprovando que o Senhor ia fazer, né? Então eu fiquei realmente feliz, me alegrei. Já estava com 12 semanas, nem sabia. Foi minha primeira filha e foi uma cura. Na verdade, eu não apenas engravidei, eu fui curada. Né? Eu não tenho mais nada assim dos exames que eu tinha. Eu tinha muitos cistos, pequenos cistos no ovário. Não tenho nada, nada. Fui realmente curada. Né? Eu não tinha ciclo menstrual. Eu menstruava mensalmente, eu não tinha, né? Então eu não ovulava. E o Senhor me curou, né? Completamente. Me curou disso, me curou de tudo. Só quando eu tive a minha primeira filha, então a Liz Rafaela, né? Que foi um presente do céu, assim, foi quem me tornou uma pessoa melhor, como mãe, como mulher, né? Como serva de Deus. A minha filha, ela nasceu com algumas complicações, né? Na saúde. Ela nasceu com uma complicação no coração. E com 1 ano e 4 meses ela veio a falecer. Minha primeira filha, né? Ela passou por um processo cirúrgico e ela não resistiu ali o pós-operatório, né? E ela veio a falecer. E nós entregamos ela como oferta ao Senhor, né? Nós, ainda que na dor e na tristeza, nós nos alegramos porque ela estava com o Senhor, né? E o Senhor começou a nos usar então para restaurar sonhos de outras pessoas. Eu comecei a ver, né, a palavra de Deus fala que com a consolação que você recebe do Espírito, você é usado para consolar, né? E foi assim de fato que tem acontecido. Eu já estava grávida da Aurora. Eu lembro que em janeiro foi um tempo muito difícil, né? Você perde um filho, você ama, mas que você tem o consolo é algo que você não tem como explicar. É algo que o Espírito Santo conforta o seu coração. Mas eu lembro que o meu marido recebeu uma palavra, estava num retiro de pastores, e ele chegou, eu ainda estava com a Liz, e eu não tinha tido outros filhos, não tinha engravidado. E ele disse, Michele, eu recebi do Senhor uma palavra, nós vamos ter uma menina, o nome dela vai ser Aurora, e ela vai significar um novo tempo na nossa vida, um tempo de brilhar, um tempo novo. E aí eu engravidei umas 2 semanas depois, quando ele trouxe essa palavra. Então nós já sabíamos quando eu estava grávida que era uma menina e que ia ser a Aurora. E a minha outra filha faleceu, eu já estava 5 meses grávida, né? Da Aurora. E a Aurora é tudo isso, né? Ela simboliza, toda vez que eu olho para ela, eu tenho gratidão a Deus. Né? Algumas pessoas pensam, mas ficou traumatizada, ficou. A gente fica triste, tem saudade, mas eu quero dizer para todos que estão ouvindo, eu sou imensamente grata a Deus, porque eu não poderia ser mãe, né? E Deus me permitiu ser mãe da Liz, que hoje está com ele. Eu digo que eu não sei de quem eu tenho mais ciúmes, se é de Jesus porque está com a minha filha, ou se é da minha filha porque ela conheceu Jesus primeiro. Eu falo isso aqui em casa. Me permitiu ser mãe da Aurora, que é uma menina cheia do Espírito Santo, né? Com 2 anos ela teve uma visão de Jesus na nossa casa e a vida dela mudou assim completamente, né? Eu lembro que ela não queria ir nos cultos, não queria participar, e quando ela teve essa visão, ela começou a conversar com Jesus na minha frente, apontar,
depois desse dia, ela mudou totalmente. Então, ela tem, assim, uma vida de oração, ela tem 4 anos, mas ela não abre mão, são 3 vezes por dia ela ora, ela está aprendendo agora a ler, então eu estou ensinando ela aos pouquinhos, né? Mas nós lemos a palavra, ela evangelizou, ganhou a vizinha aqui do lado, a vizinha de 3 anos. Ela foi lá, deu um livro, deu uma Bíblia, falou: você tem que ler todos os dias essa Bíblia com a sua mamãe. Então é uma menina cheia do Espírito Santo. Eu só tenho a agradecer a Deus, eu não posso reclamar de nada, só agradecer. E agora, para completar, porque o nosso Deus, ele nos dá dupla honra. A restituição de Deus, ela vem sempre dobrada. Então eu estou agora na dupla honra, né? Porque agora vai nascer a Olívia, uma outra menina que o Senhor nos deu, e nós colocamos esse nome de Olívia porque vem da oliveira, e para nós representa um tempo de muita unção, né? Muita presença de Deus, muita graça. Eu creio que cada filho que o Senhor nos dá representa um novo tempo na nossa vida. E os nomes são muito importantes, né? Os nomes, os destinos proféticos que nós liberamos sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Então nós estamos vivendo assim um tempo de muita alegria na chegada agora da Olívia, que é um presente de restituição do Senhor. Né? Então o meu testemunho é esse, que o Senhor cura, o Senhor faz milagre, o Senhor restaura os sonhos, e ainda que você passe por dias maus, que talvez as pessoas te questionem, mas como que isso pode acontecer com você se você é filha de Deus, né? Às vezes você se questiona ou outras pessoas te questionam. Ah, lá outra pessoa que não conhece, não aconteceu nada. Mas você que é crente, acontece. Eu sempre lembro de Jesus, né? Quando Jesus estava na cruz, falava: pode salvar os outros, mas não salva a ti mesmo. Eu sempre lembro que haverão dias maus e que haverá aparentes derrotas, mas na verdade nós somos vitoriosos em todas as coisas em Cristo Jesus. Então eu me sinto vitoriosa porque eu estou em Jesus, e porque o dia mau, ele é um dia, ele não é a vida toda. Você passa por alguns dias maus, mas no final você vence, e você pode desfrutar de uma vida abundante no Senhor Jesus. Eu quero declarar para as mulheres que estão nos ouvindo agora ou que vão ouvir depois, né? Se você deseja ter filhos, o Senhor vai te dar. Eu creio nisso, né? O Senhor, ele realiza os desejos do nosso coração. A palavra de Deus fala que ele faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. Então eu creio naquilo que está na palavra. Mas também quero declarar que para aquelas que passaram por momentos de perdas e momentos difíceis, não há o que Deus não possa restaurar e fazer tudo de novo. Porque é assim que o nosso Deus trabalha, né? Ele nos surpreende. O mundo não entende, mas nós sabemos, né? O como o nosso Deus é bom conosco e gracioso. Amém? Esse é o meu testemunho breve. Que lindo, gente. Muitas coisas, né, para contar. É tão maravilhoso. Eu fico até aqui pensando na dúvida do que falar, do que perguntar. É tanta coisa, é tanto tempo. Mi, mas eu quero que você fale um pouquinho agora para o pessoal sobre os livros que você escreveu, sobre o trabalho que você faz para as crianças, todos as coisas que você tem, os materiais, as coisas que você faz em prol aí de evangelizar e ensinar as crianças o caminho que é Jesus. Amém. Então vamos para a parte mais ministerial, né? Tão bom, né? Ter Jesus em tudo que a gente faz, né, Michele? Jesus na nossa casa, Jesus no nosso trabalho, Jesus no nosso ministério. É isso que Deus quer que nós vivamos mesmo, né? Jesus em tudo. Eu não sei viver sem Jesus. Eu digo que já fui estragada para o mundo. Eu só sei viver para o Senhor, né? E de fato eu agradeço porque além, né, de tê-lo conhecido, eu me sinto extremamente honrada de ele ter me chamado para o ministério. Num tempo onde muitos acham que é desgastante ser um pastor, que é desgastante servir a Deus, que é difícil, que tem muitos compromissos, eu gosto de reafirmar nesse tempo que é algo maravilhoso, né? O chamado de Deus é algo maravilhoso para a nossa vida, não é pesado, não é desgastante, ele se renova, é alegre servir a Deus, é muito bom, né, compartilhar e servir aos irmãos. Então o Senhor nos chamou, né, a mim e o meu esposo para o ministério,
Nós vamos fazer 10 anos de ordenação, agora pastoral, mas nós iniciamos muito jovens, né? Eu entreguei toda a minha adolescência ao Senhor, então eu sempre servi a minha igreja local, ao meu pastor local, sempre servi, né, em tudo que fosse necessário. Como eu disse, é um teatro, tô dentro, é uma dança, não sei dançar, mas tô dentro. É para cantar, precisa de, tô dentro também. É para tocar violão, sei 3 notas, mas tô dentro. Então tudo, tudo que é disponível, tudo que eu podia fazer, eu estava junto. É a melhor vida para se viver. Tem gente que pensa, quando eu for mais velho, eu vou viver para o Senhor. Não, o melhor momento é agora, é hoje. Seus melhores dias são os que você está vivendo. Então eu sempre vivi intensamente para servir a minha igreja local, ao meu Jesus. Então desde cedo eu sempre liderei, já liderei jovens quando era jovem, já liderei crianças quando era criança, né, quando estava ali com 12, 13 anos. Meu esposo e eu, quando éramos noivos, lideramos idosos na igreja, tínhamos um grupo de idosos. Então, tudo que era necessário, sabe? Não é assim, eu só faço isso, ou eu só faço aquilo na igreja. Não. Tudo que era necessário porque servir a Deus é maravilhoso. E nós começamos então, pastorear nós começamos a liderar, na verdade, em 2004. Nós tivemos uma passagem de igreja, né, em 2004, e conhecemos o trabalho da igreja em células, tem gente que chama grupos pequenos, grupos caseiros, e nós começamos a servir aonde nós fomos ordenados, que foi na Batista Filadélfia. Foi o lugar onde nós começamos a liderar como líderes de célula. Então, em 2004 e 2007 nós assumimos a nossa própria célula, fomos treinados, capacitados, né, estudamos, andamos com homens e mulheres de Deus. Eu sou extremamente grata a todos os homens e mulheres de Deus que andaram comigo. Não tenho assim, não tem como, se eu falar todos aqui vai acabar a live, né? Mas eu amo e sou grata a todos, pastores, pastoras, missionários, jovens, crianças, até o pequenino nos abençoa, né, diz a palavra. Então, eu sou imensamente grata. E aí, em 2010, nós iniciamos como obreiros, né, na nossa igreja, iniciamos ali na Batista mesmo, né, começamos como obreiros, começamos ali com uma equipe, e em 2012 fomos ordenados ao Ministério Pastoral. Fomos ordenados juntos, e em 2013 fomos enviados aqui para Porto Alegre. Nós estávamos lá na praia, eu morei 18 anos no litoral, então no litoral foi onde eu conheci Jesus, no litoral foi onde eu conheci o meu esposo, foi no litoral que eu casei, né? Foi no litoral que eu fui treinada, que eu fui levantada pastora e depois fui enviada novamente para minha terra natal, aqui em Porto Alegre. E nós começamos então um trabalho de plantação de igreja aqui em Porto Alegre. E foi uma bênção, né? Aqui daqui nós plantamos o Uruguai, e o meu esposo. Meu esposo ia todas, tem até uma irmã assistindo aí que eu já vi, que para mim é uma filha, uma irmã uruguaia, que nós íamos lá toda semana, meu esposo ia, ou de 15 em 15 dias para o Uruguai. Ele ia de carro, fazia a reunião e voltava no mesmo dia, porque tinha que trabalhar no outro dia. E assim nós plantamos o Uruguai, que hoje lá é uma grande igreja, tem pastor, é uma bênção. Plantamos aqui muitas cidades no Rio Grande do Sul, né, muitas igrejas aqui nas cidades do Rio Grande do Sul, através desses pequenos grupos, das pequenas reuniões, até que essas reuniões vão crescendo, mais pessoas vão conhecendo, até que se estabelece ali uma igreja, né? E eu vi que o pastor, né? Acho que é teu pastor, tá perguntando ali o nome da É o igreja. apóstolo Mário. É. Isso, apóstolo Mário. Então, o que acontece? Nós estamos já, ano passado fechou 7 anos, fechou um ciclo, né, completo, que nós estávamos aqui como na igreja local, plantando e muito felizes, muito abençoados, somos gratos, muito gratos a Deus por todo o trabalho que nós participamos. Nós recebemos uma palavra do Senhor no ano passado, né? Até compartilhei com a Michelle.
mas nós recebemos uma palavra, nós estávamos em jejum, 21 dias de jejum, nós costumamos fazer na igreja. Deixa eu ver aqui que eu anotei. A palavra que Deus nos deu lá em Atos capítulo 8, quero compartilhar. A primeira vez que eu vou compartilhar aqui a palavra, uma live pelo menos, assim, para mais irmãos. Então a palavra que o Senhor nos deu foi em Atos 8, que diz que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te do carro e acompanha. Então ele foi, você conhece a história, ele acompanhou, ele evangelizou, no final ele batizou esse eunuco e ele foi embora. Então Deus nos deu essa palavra, que nós éramos um novo tempo, um novo ciclo, onde nós iríamos recomeçar, nós iríamos começar a plantar novamente a igreja do Senhor. Então nós estamos muito felizes, é um novo tempo sobre a nossa casa, um novo desafio. Nós oramos com o nosso pastor e falamos para ele a respeito dessa palavra que o Senhor nos deu. E hoje nós reiniciamos com um grupo de pessoas e nós estamos plantando a igreja do Senhor, né, novamente. Então é um desafio para nós, mas é uma imensa alegria o Senhor ter nos convocado para mais essa bênção. Nós estamos vivendo tudo isso então, é neném nascendo, é criança pequena, é a igreja nascendo novamente e muito felizes porque o Senhor conta conosco. Mas voltando ali, então aos meus livros, o primeiro livro que eu escrevi, o primeiro livro foi em 2013, eu escrevi sobre o Ministério com Crianças, né? Nós não tínhamos um Ministério com Crianças na nossa igreja, um ministério forte, né? E eu lembro que eu fui a primeira pastora, então, que falou, que começou esse movimento. Nós tínhamos duas irmãs que lideravam, uma delas era minha sogra, que lideravam crianças, mas nenhuma outra mulher estava engajada, comprometida com esse trabalho. Foi um trabalho árduo, um trabalho para realmente ativar as mulheres com essa missão, essa maternidade espiritual. Porque no início, quando você fala, olha, as mulheres vão então agora trabalhar com as crianças, fica aquela coisa, vou ter que cuidar do filho dos outros, porque essa é a nossa mente natural, né? Quando os discípulos foram levar, estavam ali com Jesus e as mães foram levar as crianças para abençoar, o que os discípulos diziam? Não atrapalha o mestre, né? E Jesus falou, não, deixa as crianças vir até mim. Então, baseado nisso, nós começamos um trabalho de ensinar os irmãos e as irmãs da igreja que as crianças são tão importantes quanto os adultos, né? E elas hoje podem dar frutos, hoje elas podem já evangelizar, ser cheias do Espírito Santo, né? Hoje elas podem já fazer a diferença dentro de uma família. Uma criança conhece Jesus, ela leva para casa dela, assim foi a minha experiência, né? Eu conheci primeiro, meu pai que está aí na live também assistindo, nós oramos por ele, ele veio alguns dias depois. Então uma criança, ela tem um poder, né? Ela tem o Senhor Jesus. E eu lembro então dessa experiência, de começar ali no meu trabalho, na minha igreja local, a ativar as mulheres a olhar para as crianças com os olhos que Jesus olha. E aí nós começamos então a fazer trabalho de evangelismo, fazer reuniões pequenas. Nós chegamos juntos ali como equipe, o Senhor nos deu pastoras, nos deu mulheres, nos deu missionários, nos deu obreiras. Nós chegamos juntas como equipe lá no litoral a 1.000 crianças. Eu lembro que nós chegamos a comemorar e colocar balões para fazer um marco, né, de 1.000 crianças lá no litoral. E depois que eu escrevi esse livro, então, foi um livro que está à venda, né? É um livro até que o Senhor tem me dito para mim fazer agora um curso dele. E esse livro ele fala sobre o encargo, como olhar para as crianças, né, como Jesus vê, e como implementar isso numa igreja local. Indiferente de que igreja for, como que eu posso implementar, como que eu posso começar
esse trabalho com as crianças que eu tenho no meu bairro, minha escola, né, na minha família, um sobrinho, um neto. Às vezes a gente está lá pregando para um adulto anos a fio e a criança está lá, prega para mim, vai para a igreja. Verdade. Então nós precisamos olhar para os pequeninos como Jesus olha, né? Depois disso, eu comecei agora então a escrever devocionais, comecei a escrever livros, porque na verdade eu amo escrever, mas era uma coisa que estava ainda muito travada, às vezes por tem muitas coisas a fazer e vai deixando, né? Não é a prioridade. E o Espírito Santo me despertou nesses dias a escrever. Então, eu tenho alguns e-books, alguns devocionais, e agora nesse mês eu e meu esposo estamos fazendo 15 anos de casado, e aqui em primeira mão, né? Em primeira mão, porque eu ia falar só no final do mês, mas nós vamos lançar esse mês, nós vamos lançar esse mês o nosso livro, então, que é 15 anos em 15 dias. São 15 princípios, né, para a vida e para o casamento. Então, nós estamos muito felizes que o Senhor tenha nos usado nisso também agora para edificar outras pessoas que nos conhecem ou que vão nos conhecer através, né, desses livros que o Senhor mesmo tem conduzido. Então, tem sido uma bênção. É como eu falei no início aqui, né? O que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer, eu decidi que eu sempre vou fazer. Que não vai ter impedimentos. Eu não sou uma pessoa assim muito extrovertida, né? Não sou tímida, mas eu sou mais reservada. Mas se Deus diz para mim, faz, eu faço. Né? Se Ele me envia fazer algo, eu lembro quando comecei as lives, essa é a minha segunda live. Eu fiz uma live, na outra eu já tinha feito vários vídeos, né? A gente prega, filma, mas live mesmo eu via todo mundo fazendo. Em 2019 o Espírito Santo me disse, comece a fazer. E eu só fiz porque o Espírito Santo disse. E eu quero dizer para quem está ouvindo, quando o Espírito Santo te dá algo para fazer, faça. Né? Porque ele vai suprir todas as coisas e vai ser algo maravilhoso que vai edificar suas vidas. Então eu estou muito feliz está fazendo agora essas lives, está recebendo testemunhos, né, pessoas que têm sido abençoadas através do que Jesus tem feito na nossa vida, né? Amém? Não sei se eu respondi toda a tua pergunta, Eu quero aproveitar para mostrar que eu tenho 2 livros seus aqui, vou aproveitar para mostrar para o pessoal, ó. Como crerão se não há quem pregue. Chamados para gerar. 2 livrinhos aqui. Agora na Páscoa também, você fez e-book de Páscoa para as crianças, não foi? Isso, esses Chamados para Gerar é da pastora Marilda, a gente fez junto uma série. A gente fez uma série, ela fez um, eu fiz o 2, mas é do mesmo tema. Ela até vai fazer uma live comigo depois, a pastora Marilda. E eu fiz um e-book no Natal, eu comecei fazendo, para que os pais pudessem começar um culto doméstico, orar em casa, ensinar o que é o verdadeiro significado do Natal, né? Ter um momento em família, porque às vezes a gente pensa que é só no domingo, a gente acaba se tornando religioso, né? Ou fica só os adultos e a gente não tem o que passar para as crianças. Os pais ficam, o que eu passo? O que eu ensino? E eu não gosto daquela ideia de terceirizar. Então, o líder do meu filho é esse. Não, eu sou o líder do meu filho. Ele até pode ter na igreja lá a líder, a professora, a tia, né? Enfim, cada igreja chama de um jeito. Mas quem é o pastor, a pastora do meu filho sou eu. Deus me deu essa responsabilidade e eu não vou terceirizar, eu não vou delegar a outros. Então, esse foi o intento do devocional. Colocar um instrumento, um material na mão desses pais para que eles possam, como que eu vou fazer? Eu já sei que eu tenho que fazer, mas por onde começar? Então eu fiz o de Natal e agora fiz o de Páscoa, que eu creio que essas datas são muito significativas e marcam muito a nossa infância. Né? A minha filha mesmo, eu pergunto para ela o que é Páscoa, ela nunca fala do coelho, nunca fala do chocolate, até eu fico assim impressionada, porque a primeira coisa que a gente pensa é o ovo, é o chocolate. Mas ela sempre diz, mãe, é a ressurreição de Jesus, né? Então, para ela, assim, é algo tão simples, mas nós crescemos de outra forma. Então, eu fico muito feliz que nós temos essa oportunidade, como pais, de mudar dentro da nossa casa
trazer outra mentalidade, né? Trazer algo gostoso, algo vivo, algo que não é formal, não é uma formalidade religiosa. Então, ontem mesmo ela estava no banheiro e ela falou, pai, eu posso orar no banheiro? E aí o Almir falou, claro, filha, Jesus te escuta em todos os lugares. Ah, então eu vou orar. Aí tá ela lá no banheiro, Jesus, e ela canta, ela é compositora, aí canta, compõe as canções, e eu fico tão feliz, porque eu realmente não quero ter uma família religiosa, eu quero que a gente seja espontâneo para servir a Deus, que realmente meus filhos, minhas filhas, né, amem servir ao Senhor, e não fiquem constrangidos, ah, é filho de pastor, tem que ser diferente. Não, que ela diga, eu sou filha do, né, o Senhor é o meu pai. É muito mais importante do que eu, do que meu marido. Eu amo quando ela diz, mãe, Jesus, ele é meu, né? Eu digo sim. Jesus está em mim, né, mãe? Eu digo sim. Isso que é o mais importante, né? Então ela crescer com essa verdade. E esse é o meu encargo, Michelle. Esse é o que Deus colocou no meu coração, sabe? Que é construir essa identidade nas famílias, que os pais abracem essa missão, amem realmente, né? Estar com seus filhos, aproveite os momentos para falar de Jesus, para falar da palavra, para investir neles. E se dentro da nossa casa nós florescermos, nós vamos abençoar muitas famílias da terra, assim como Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Eu creio que se a minha família é bendita, eu estou abençoando outras famílias também. Que lindo. Gente, a gente não falou aqui no início da conversa, mas o esposo da Mi, o Almir, também era da nossa época de adolescente, da igreja, então Verdade. todos nós vivemos essa época junto. A gente pode dizer, né, Mi, que a gente teve assim, a nossa geração, as pessoas, os adolescentes da nossa época, foi uma geração muito abençoada, né? Todos aqueles que conviveram com a Verdade. gente, ou a maioria deles, servem a Deus, estão firmes com Jesus, estão aí fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, frutificando. Então, a nossa geração é uma geração muito abençoada e a gente tem que fazer o nosso melhor para os nossos filhos, para que eles sejam também uma grande bênção aí na geração deles e para aquelas que virão. Amém? Ai, gente, Amém. nosso tempo que está quase encerrando, quase. A gente tem mais alguns minutinhos. Mas eu queria, antes de encerrar, eu queria que você deixasse aí para as pessoas que estão assistindo hoje, com a experiência que você tem, com a sabedoria que você tem, com a maturidade que você tem, que conselho você daria? Vou falar específico aqui para as mulheres, porque é um canal para as mulheres. Que conselho você daria para as mulheres pré-adolescentes, adolescentes, para aquelas que já são adultas, para aquelas que já são casadas? De maneira geral, o que você diria hoje para as mulheres, com a experiência e a maturidade que você tem a respeito de servir a Deus e de lutar por alguém, para que essa pessoa também seja alcançada, assim como eu fui, através da sua persistência, através das suas orações? O que você diria hoje? Como você resumiria tudo isso? Então, eu creio realmente que o que mais importa, né, para uma mulher é ouvir o Senhor. Uma mulher, ela pode ter muitas qualidades ou muitos defeitos, né? Nós temos muitas limitações. Tem dias, né, que nós acordamos achando que vamos supervisionar o mundo, né? Tem outros dias que nós acordamos achando que não vamos conseguir fazer nada. Então, mulher é assim, né? A gente tem muitas coisas para fazer, muitas pessoas que dependem de nós, principalmente as casadas, que têm filhos, que trabalham. Mas a mulher que depende do Senhor, que depende do Espírito Santo, é uma mulher feliz. Eu posso garantir para quem ouvir, eu posso garantir que todos esses anos servindo ao Senhor, né? Eu sirvo ao Senhor desde 1996, talvez muitas que estão ouvindo nem eram nascidas, né? Mas eu posso garantir que o Senhor nunca me frustrou, nunca foi ruim servir a Deus, nunca foi. Eu nunca precisei, ele sempre confiei no Senhor, ele nunca traiu minha confiança.
Então tem mulheres que colocam sua expectativa em homens, em outras mulheres ou em si mesmo. Você vai ficar frustrado. Mas se você colocar a sua expectativa no Senhor, eu posso garantir para você que você está colocando o seu coração no lugar certo. Então seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que ouve a Deus, né? Algo que eu decidi na minha vida, eu não me movo sem uma palavra. Se Deus não me dá uma palavra, eu não me movo, eu não tomo decisões baseadas simplesmente em experiência ou em conhecimento, né? As minhas decisões e hoje as decisões da minha casa sempre são baseadas na palavra de Deus. Então eu quero dizer, se você ainda não é uma mulher que tem experiência com o Senhor, essa é a primeira coisa. O início de tudo é Jesus. Jesus é a vida. Sem Jesus, o resto tudo é só conhecimento. Só conhecimento, só letra. Você, a primeira coisa, precisa ter uma experiência com Jesus. Uma experiência de novo nascimento. A partir daí, você precisa buscar ser cheia do Espírito Santo e ouvir a Deus. Quando você ouve a Deus, não tem como você se frustrar. E ainda que você tome decisões erradas, se você está no Senhor, você é filha amada. As suas decisões não vão mudar quem você é, não vão mudar a sua identidade. Eu sempre tive muito medo de tomar decisões erradas, né? Mesmo tendo uma palavra, uma direção. Às vezes você pode tomar decisões erradas, mas quando eu descobri eu sou filha amada, eu fiquei em paz. Porque eu sei quem é meu pai, eu sei quem cuida de mim, e eu sei que ele é poderoso para transformar todas as minhas trevas em luz. Então, tenha certeza de quem é o seu pai, tenha certeza da sua identidade, e sempre deixe nas mãos do Senhor ele dirigir a sua vida. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher feliz. Que lindo. Glória a Deus. Tô até sem palavras. Tô ouvindo tudo e tá acontecendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça, gente. São tanto tempo, tanta coisa que aconteceu. É um momento assim épico para nós, né? Verdade. Faz muito tempo que a gente não se reúne, né? Estamos Muito reunindo tempo. agora diante de muitas pessoas. Muito A tempo mesmo. Carolyn tá aí, ó. Oi, Carolyn. Eu ia falar dela agora. Eu falei, Jesus é tão bom. Assim, Deus, Jesus sempre teve algo assim tão especial entre nós, porque a Michelle já foi pastora da minha irmã mais nova, quando ela estava ali em Verdade. Xangri-Lá, né? Quando estava no litoral. Então, assim, a gente sempre esteve ligada de alguma forma, de alguma maneira. Quando Deus traça os caminhos, quando Deus une, né? Propósitos, não tem jeito. É para uma vida toda. E sou muito grata a Deus por tudo, sou muito grata a Deus pelas suas orações, por não ter desistido. Eu me emociono de lembrar, assim, de detalhes, conversas que a gente tinha na adolescência. Eu lembro, gente, eu sou chorando também, tá? Quem me conhece sabe. Eu lembro da gente adolescente na sala da casa da Mi. Lembra a gente debruçada no sofá, a gente orava junto à tarde. Então, assim, conversar com ela é muito especial, porque foram muitos momentos especiais. Muitos anos, muito aprendizado. E eu louvo a Deus, porque se eu estou aqui hoje, foi a primeira pessoa que acreditou e investiu para que eu estivesse aqui, foi ela. E só tenho a agradecer a Deus por esse momento tão lindo, tão especial. Você sabe que eu amo muito vocês. Espero em breve a gente poder se ver, se abraçar, ver as Amém. crianças, ver essa bebê que vai nascer daqui poucas horinhas. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. Dá um grande abraço no Almir por mim, na sua mãe, no seu pai. Tô morrendo de saudade de todos. E em breve a gente vai estar junto presencialmente, não só virtualmente. Amém. Para mim foi uma grande honra estar contigo. Os anos se passaram, mas parece que nada mudou, né? Eu tenho o mesmo amor, a mesma amizade e muita vontade de estarmos juntas, de nos vermos, de rirmos juntas, chorarmos juntas.
só Deus, né, para proporcionar amizades assim, alianças que são para sempre. Eu te amo demais, sou muito feliz de ver a tua família, teu ministério, acompanha muitas vezes teus pastores, né, tá numa igreja abençoada, né, como a tua. Quero agradecer a Deus, louvar. Eu só tenho o privilégio de ter passado pela tua história, né? Para mim foi uma grande honra poder ter sido usada por Deus. Amém. Quero que você agradeça aí as considerações finais do pessoal que está nos assistindo, para a gente encerrar, infelizmente, mas quem sabe teremos outras futuramente. Amém. Quero agradecer novamente a oportunidade de poder contar os testemunhos que às vezes nós passamos e acabamos não compartilhando, né? Mas quero agradecer o convite, né? Eu senti que realmente nós íamos fazer essa live, falei para a Michelle, mas que eu não iria convidá-la, não sabia o que ia acontecer, e quando ela me convidou eu entendi, né? Como é bom poder ouvir o Espírito Santo e ir seguindo as direções. Então eu quero agradecer a todos que participaram, todos que vão ouvir, e dizer, não desista, né? Não desista dos seus sonhos, não desista dos sonhos de Deus, não desista daqueles familiares que parece duro de coração. Jesus muda todo, né, toda a dureza do nosso coração, transforma em sensibilidade. Não desista do seu marido, do seu cônjuge, né? Se você tem alguém aí que você está orando por um filho, né? Eu sinto agora de dizer que tem algumas pessoas que estão ouvindo e estão orando há muito tempo por algum familiar. E eu quero falar, esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo de colher essa salvação em nome de Jesus. Né? Não é em vão que nós estamos aqui liberando hoje essa bênção para você. Assim como foi na nossa história, assim vai ser na sua história. Deus está liberando essa bênção agora sobre a tua casa. Os teus filhos são santificados sim pela tua convivência, mas eles também serão alcançados pelo Evangelho. Assim será com o teu cônjuge também, eu creio, em nome de Jesus. Essa salvação agora sendo liberada, né, para sua casa, em nome de Jesus. Obrigada, Michelle, pastora amada, abençoada, cheia de Deus. Que o Senhor continue te usando, não pare de fazer essas lives, Deus vai te usar de uma maneira que tu nem espera. Deus vai te surpreender. Que a luz de Deus, ela não foi feita para ficar escondida debaixo de uma cama. Jesus disse que a luz de Deus foi feita para ser colocada em lugares bem altos, onde todos vejam o brilho dela. E assim eu declaro sobre a tua vida. O Senhor vai te colocar cada vez em lugares mais altos, porque Ele quer que você brilhe a luz que há em você. Amém? Amém, eu creio. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Gente, quero agradecer a cada um de vocês que ficaram com a gente aqui este tempinho. Assim que acabar a live, eu vou fazer o sorteio. A gente vai mandar aí, tanto eu quanto a Mia, a gente vai mandar aí para os nossos contatos, para todos aqueles que estão assistindo, o resultado do sorteio. Agradeço demais, assim, imensamente, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade. Obrigada a vocês que estão participando, que têm acompanhado o canal do Femininas, que têm acreditado, que têm compartilhado. Esse vídeo eu vou salvar e vou colocar lá no feed. Graças a Deus, hoje nós não tivemos nenhum problema durante a live e não perdi o vídeo. Então, eu vou colocar lá no feed. E vocês compartilhem para que outras mulheres também sejam abençoadas por essas histórias, por estes testemunhos, porque eu tenho certeza que não só aquelas que estão aqui, essas palavras proféticas que foram liberadas vão alcançar muitas outras ainda quando este vídeo circular e outras mulheres assistirem. Então, nos ajude e compartilhe. E me deixa o seu Instagram para quem quiser te seguir. Amém. É @Michelle Pierin. É com 2 L's. E o Pierin não é Pinheirinho, é Pierin. Pierim. Na escola era Michelle com L, Michelle com 2 L's. Ou era Mimi. Mimi era ela e Mi era eu. Isso mesmo. Mas Então, aí tá bom. depois você coloca lá, depois você me marca lá que é mais fácil. Sim. Eu tô fazendo uma série de lives do Dia das Mães, só não vamos ter amanhã porque eu vou estar no hospital ganhando a Olivia. Mas semana que vem a gente retoma. Cada semana uma pastora, uma irmã contando testemunho, liberando uma bênção. Então quem puder participar vai ser bem-vindo também lá no meu canal. Gente, temos que encerrar. Um beijo a todas. Obrigada. Deus abençoe vocês. Beijo. Amém.